Oi meninas, tudo bem? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o teu joinha, compartilha esse vídeo para o canal crescer, tá? Ajuda aí na divulgação desse vídeo. E se você tem alguma dúvida sobre reversão de laqueadura, deixa teu comentário aqui embaixo, tá? Que eu vou, assim que eu puder responder, eu tô respondendo. E aí, se você tiver dúvida, né, sobre a reversão de laqueadura, alguma pergunta, deixa aqui embaixo que eu respondo. E se vocês quiserem que eu faça um novo vídeo, né, falando a respeito de outras coisas que venham a interessar vocês sobre a reversão de laqueadura, é só falar, tá bom? Beijo, fica com Deus. Vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, meninas, para me falar sobre a minha experiência, né, gravidez ectópica. A minha primeira gravidez pós-reversão foi com 1 ano, né? 1 ano e um pouquinho, 1 ano e um mês mais ou menos. E, e aí eu perdi e 5 meses depois engravidei, que foi a gravidez ectópica, né? Assim que era para vir a menstruação, eu não suspeitava que estava grávida porque a menstruação desceu, não tão normal como de costume. E aí foi aí que eu achei estranho, né? Porque ela veio 3 dias e era um sangramento assim, não era um sangramento forte, porém também não era muito fraquinho. Era quase que normal, só não foi normal porque eu vi que o sangramento era um pouco diferente a cor, né? E vinha uns muco. E minha menstruação nunca vem esse muco. E na gravidez ectópica eu tinha esse muco. E e aí foi aí que eu vi que não estava muito normal. Senti um pouco de cólica também, não sinto muita cólica quando estou menstruada, né? Só às vezes que eu sinto dor lombar quando eu vou ficar menstruada ou então quando eu já estou. E nesse dia eu senti cólicas mesmo no baixo ventre mesmo, né? Assim, não muito forte, mas umas cólicasinha. E eu achei um pouquinho estranho porque o fluxo de sangue, a cor do sangue tava bem diferente do sangramento menstrual, né? Mas aí passou, né, os 3 dias e no quarto dia o sangramento estava assim um pouco diferente do que é de costume, porque geralmente quando a gente está menstruada, no quarto dia a minha menstruação já vai indo embora, já vai se acabando, né? E aí vai. É, 5 dias eu já tô boa. 3 dias é o tempo que fica a menstruação, 4, 5 dias já tô ficando boa já tá vindo aquela borrinha já ao final da menstruação, né? Só que com a gravidez ectópica não foi bem assim, né? Aí no quinto dia de menstruação, que já estava se acabando, é, eu notei que tava vindo muito muco. E aí minha menstruação não vem muco, né? Na menstruação só o sangue mesmo e aí vai acabando. E aí eu não senti enjoo, não senti nada assim de início assim de gravidez. Não senti muito, só a menstruação mesmo que tava diferente, né? E eu resolvi fazer um teste, né? Desses testezinho na época. Aliás, eu não fiz esses testezinho barato, eu fiz aquele da. Não é caro, mas também não é desses mais barato, que é o da. Então, eu fiz um teste desse Clear Blue, só que não foi o que dá os dias da semana. Era aquele mesmo que aparecia o xizinho, né? E, e aí apareceu, né? É que não é um X, é uma cruz, né? No caso lá do Clear Blue, que não é o digital. E aí apareceu se eu não me engano, foi 4, ou foi no quarto dia, ou foi no quinto dia, mais ou menos isso. E não foi muito fraquinho, foi bem forte. E aí, pra minha surpresa, porque tava menstruando, então. Lógico que eu achei estranho porque não era grávida, não menstrua, né? Mas a gente eu pelo menos já vi cada coisa na internet que tem grávida que menstrua, né? E eu só resolvi fazer o teste mesmo porque eu tava com esse fluxo diferente, né? Das outras vezes que é de costume, né? Da menstruação. Então, é por isso que eu resolvi fazer o teste. E aí deu que eu tava grávida. E aí, isso era, acho que era na sexta-feira. E aí eu esperei a semana entrar pra eu ir no laboratório fazer o de sangue, né? E aí eu fiz o de sangue, deu positivo, né? E na época
deu um positivo até, sabe, não tava nada normal, tava normal. Não tava tão um positivo para tão pouquinhas semanas, mas também não tava aquele positivo tão forte, tava normal. Cento e pouco, se eu não me engano, cento e pouco MUI, mais ou menos isso. E aí eu fui muito alegre, muito feliz, fui marcar o pré-natal, né? Fui marcar a primeira consulta. E aí o médico foi, examinou, tocou na minha barriga, né? E aí marcou os exames de sangue, né? E marcou também, pediu para eu marcar também a ultrassom. Só que ele nem me orientou, eu não lembro se ele me orientou a fazer logo, porque estava muito de início, né? Mas eu sabia que não era bom também fazer assim bem de início, porque não ia dar pra ver ainda nada, que menstruação tava com pouco tempo, né, que tava em atraso. E como a minha não tava em atraso, então assim, eu digo, não, vou esperar mais uma semana ou 15 dias pra eu poder fazer a ultrassom, né? E aí passou o tempo e eu resolvi, e aí fui fazer. Só que pra minha surpresa. E a barriga já tava bem inchadinha, sabe? Assim, bem salientezinha já. E aí eu fui fazer a ultrassom. E quando eu fiz, pra minha surpresa, não deu pra ver nada. E aí eu falei pra mim, eu digo, não, acho que é porque ainda tá muito novinho, tá muito pequeno, não deu pra ver nada. Só que esse doutor que fez a minha ultrassom, ele sabe, de tanto ele procurar, que ele não via nada, mas eu acho que ele viu que ali tinha alguma coisa que não estava certa, porque geralmente quando a gente faz ultrassom que não vê nada, eles não vão ficar forçando muito. E aí ele forçou tanto a minha barriga, mas ele forçou tanto que eu saí de lá toda dolorida. Onde ele tocava assim com aquela, né, com o ultrassom, né, fazendo a ultrassom. Então, eu fiquei muito dolorida, saí de lá muito dolorida e ele não viu nada. E ele falou pra mim, olha, não deu pra ver nada, né? E eu nem lembro direito o que ele falou nesse dia, sabe? Eu sei que eu saí de lá tão assim, desnorteada, né? Assim, tão aérea, tão sem chão, assim, porque não deu pra ver nada. Eu esperava que desse pra ver pelo menos o saquinho, alguma coisa assim, né? E não deu pra ver nada, então eu saí de lá e aí eu não sei se ele falou pra eu repetir a ultrassom, eu não lembro direito, porque faz tanto tempo, já faz 5 anos isso, né? 5 não, 4 anos. Porque esses 5 anos fez que eu fiz a reversão e eu engravidei depois de 1 ano e meio, né? Aliás, depois de 1 ano e 1 ano e meio foi que veio a gravidez ectópica. Então, como passou muito tempo, eu nem não lembro muito as coisas em detalhe, né, sobre o que aconteceu nessa época. Eu sei que eu fiz uma ultrassom que não deu pra ver a primeira, fiz com, mas aí eu fui repetir o beta. Eu digo, não, então vou fazer o beta porque se ele não viu nada, então eu nem imaginei que eu pudesse ter perdido, né, o bebê. O que eu imaginei foi que eu tava grávida, né, mas que o bebê não deu pra ver porque ainda tava pequenininho, alguma coisa assim. Então eu fui repetir o beta e o meu beta tava bem alto. Nessa primeira ultrassom, tava dando, se eu não, assim, eu não tenho certeza do número, do valor total, assim, da época, porque faz tempo, mas tava dando mais de 1.000, deixa eu ver aqui, tava dando mais de 1.000 meu beta. Se eu não, mais de 1.000, isso, mais de 1.000. E aí eu fui fazer uma nova ultra, porque sim, do dia que eu saí dessa primeira ultra, eu não saí bem de lá, né, dessa clínica, porque eu saí muito dolorida. Ele mexeu muito pra ver e não conseguia ver. E ele tinha a mão muito pesada, e também era gravidez ectópica, eu não sabia, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu fiz um novo beta, deu mais de 1.000, e eu repeti a ultrassom, só que não com ele, foi em outra clínica, também não deu pra ver nada. E eu fiz de novo outro beta, eu já tava, sabe, eu já tava preocupada porque que não tava dando pra ver, e o meu beta subindo.
Eu sei que na semana que eu fiz a primeira ultrassom, eu repeti, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes por semana eu repetia o beta. E aí eu fiz 2 ultrassom, fiz mais outra ultrassom. E nisso, os dias foram passando e eu comecei a sentir cólica. Só que a minha dor que eu sentia, ela começava de um lado e ela subia quase que aqui na costela. Então, quando eu comecei a sentir essas dores horríveis, sabe?